Bom dia a todos e a todas. Um prazer grande estar aqui de novo. Já vim aqui várias vezes e hoje com uma tarefa mais especial, que é conversar com um público bem específico, um público de pais e mães que estão vendo seus filhos mudar de fase, para usar uma linguagem de videogame bem própria deles, né? Mudar de fase significa novos desafios, novas realidades, novas possibilidades, mas é um mudar de fase específico porque ele é um mudar de fase que implica numa série de mudanças de percepções, inclusive de mudanças de percepções nossas em relação a eles. Porque a maneira como nós interpretamos isso na nossa vida há alguns anos atrás, quando vivemos isso, é bastante diferente da maneira como eles o fazem agora. Seja porque o mundo tem outras configurações, seja porque nós já não somos mais aquelas mesmas pessoas. Então, nós vamos conversar hoje sobre isso, sobre essa transição da infância para a adolescência e que desafios são esses para os pais e para os educadores. Eu incluí para pais e educadores porque eu acho que é importante, eu vou sempre tentar fazer um paralelo entre aquilo que é a nossa percepção quanto pais e a percepção dos professores que vão e dos educadores que vão ajudar esses meninos e meninas nessa passagem. Eu queria propor a vocês uma reflexão do seguinte: imaginem que vocês são os mais velhos de um determinado tempo. Imagine que vocês têm um único professor, ou 2 ou 3 professores, com quem você convive o tempo inteiro. Imagine que todas as pessoas que estão com quem vocês estão convivendo são as pessoas que te referendam como uma referência, que o seu modelo de comportamento serve de exemplo para o comportamento dos outros. Imagine que você tem ali um tipo de rotina específico e que já está conhecido, que já está organizado, que você já sabe o que fazer. Agora imagine que vira o ano e isso tudo se desmorona. E aí você passa a ser o mais novo, num outro ambiente físico, você é que está desesperado por referendar o seu comportamento no comportamento dos outros, você tem 50 minutos de matemática, depois 50 minutos de outra coisa, depois 50 minutos de outra coisa, você tem um volume de agenda diferente, você tem a capacidade de autonomia que lhe exigem é completamente diferente, você precisa dar conta de tudo isso com alegria, não é? Porque é uma ótima oportunidade de vida, né? E quase sempre isso vem associado a uma série de outras mudanças, como as mudanças físicas, como as mudanças psíquicas, como as mudanças de papel, né? de como ele funciona, e de um certo desconforto parental em olhar essa criança e ver uma criança, e olhar essa criança e ver um mini adulto, e às vezes olhar essa criança e ver um extraterrestre, que isso também acontece, né? E você fica, cada piscada vem um garoto novo, e você não sabe como interpretar aquilo, porque a cada 5 minutos eles vão se apresentando, simplesmente porque essas mudanças, no que concerne ao psíquico, ao comportamental, elas não se fazem de uma vez só. Elas se fazem numa espécie de gerúndio, né? no ir fazendo, no ir sendo. E isso faz com que, muitas vezes, no mesmo conflito, numa mesma atitude, você perceba padrões que são muito mais ligados à infância, ou muito mais à adolescência, ou muito mais a qualquer outra coisa que está ali sendo testada e vivenciada. Então, indiscutivelmente, é um desafio. A própria adolescência é um desafio, porque é um conceito culturalmente inventado, ambíguo e difícil da gente perceber hoje, porque aquilo que nós inventamos como adolescência não é mais o que nós vivemos hoje, isso é certo, né? A adolescência como uma fase curta de preparação para a vida adulta, que viria respondendo a uma mudança corporal, ou seja, a uma mudança da puberdade, isso foi o que nós aprendemos e foi o que nós vivemos. Veja, um adolescente da década de 80, ele começava a adolescência dele aos 15 anos e aos 18, 19 ele já era adulto. Precisava ser adulto, porque o grande sonho de uma adolescente da década de 80 ou da década de 70, talvez seja aqui a maioria de nós, era ser adulto, porque a adolescência era uma época de privação, de impedimento, de impossibilidade. Tudo era espere que você vai ver. Agora não pode, mais tarde. Calma, depois. Era o que nós mais ouvíamos, né? Eu me lembro que uma vez eu tive um embate com uma professora e perguntei, professora, mas para que mesmo que isso serve para a minha vida? Era um desses conteúdos indispensáveis, né? Que a gente aprende na escola. E ela disse, agora não serve para nada, mas no futuro você vai ver como isso vai ser útil para você. E o mais incrível é que eu acreditava, isso era suficiente para mim, eu me tranquilizava e voltava ali e aquilo funcionava.
Vai tentar fazer isso hoje. Não tem esse tipo de diálogo, esse diálogo do futuro, do porvir, é um diálogo muito difícil para uma geração que é culturalmente convocada a viver o eterno agora, a viver o presente. Um exemplo que eu sempre dou, e que é um pouco anedótico, mas é perfeitamente verdadeiro, e que seguramente já aconteceu com alguém que está aqui, passa a mãe pela porta do quarto, a porta do quarto da criança está entreaberta, e ela pergunta, Joãozinho, o que você está fazendo? Ele olha para ela com a cara mais lavada do mundo e diz, eu estou estudando. Rapidamente, ela vai no Google interno dela, bota o que é estudar, aparece a referência que ela tem. Como é que ela estudava? Ela pegava um banco, subia na prateleira, pegava uma enciclopédia Barça, abria por sobre uma mesa, colocava uma luz específica, tinha um copo de água, né? Ela se debruçava sobre aquilo, ela copiava os afluentes do Rio São Francisco num papel pautado, com canetinhas de cores diferentes. Depois ela memorizava esses afluentes do Rio São Francisco. Você lembra aquelas canetinhas? Aquilo era bom demais. Aquilo é alta tecnologia. E ela fazia isso e ela decorava esses afluentes. Depois ela ia para a prova de geografia, reproduzia esses afluentes lá, esquecia uns 2 ou 3, passava com a média 7 e aqui estão vocês. A elite intelectual desse país? No Rio. É verdade, nós fomos formados assim, ou não fomos? Só que isso demorava 3 horas, 4 horas, em cima dos afluentes do Rio São Francisco. Imagina que inferno. Você imagina hoje? Aí essa mesma mãe, depois dela fazer essa viagem introspectiva por dentro da sua história, ela olha para o filho dela está teclando no computador, falando no WhatsApp ao celular, facebookando, assistindo Game of Thrones, ou assistindo Breaking Bad, lendo Harry Potter em javanês, né? Chupando cana e assoviando. Aí ela olha e fala, bom, isso não é estudar. E ela diz, você não está estudando, você está fazendo qualquer coisa para não estudar. E ele diz a ela, convicto, eu estou estudando. Porque a maneira como esta mãe ou este pai representa o comportamento de estudar é completamente diferente do que para ele significa estudar. E essa brincadeira simples que todos nós vivemos nas nossas casas é um exemplo extremamente claro e preciso do que é essa mudança. Uma mudança de uma sociedade que estava pautada num modelo de existir que era binário. 0 ou 1, isso ou aquilo. Estados Unidos ou União Soviética. Né? Nós aprendemos tudo assim. Isso é assim porque isso não é assim. Isso é assim porque... E assim a gente foi vivendo a vida. E deu certo. Foi um projeto que deu certo, mas não é um projeto que representa a vida dos nossos meninos. Então, para além dessas questões todas, que essas são transcendentes ao tempo que eu me referi, as mudanças de status, de comportamento, do corpo, etc., ainda tem uma mudança de mundo que esses meninos precisam dar conta. Nunca essa geração foi tão exigida quanto está sendo exigida hoje. E nunca essa geração foi tão permitida quanto está sendo permitida hoje. Nunca essa geração foi tão central na vida dos adultos e nunca essa geração foi tão abandonada por adultos quanto hoje. E vocês devem estar me perguntando, mas que estranho. Como? Que paradoxo é esse? É o paradoxo que está nas palavras do Boaventura de Souza Santos. Vivemos um tempo paradoxal. E esse tempo paradoxal é fazer coexistir polos opostos como se eles fossem conciliáveis. E é isso que a gente faz. A gente super exige na mesma medida que a gente permite. Né? A gente queixa das tecnologias ao mesmo tempo que a gente as compra. Não é isso? Esses meninos, eles precisam, a vida de um menino hoje de 11 anos é uma vida mais cansativa do que a minha. Porque ele não toma café, ele segue uma receita nutricional. Toma um café da manhã. Ele sai à escola num carro com cinto de 3 pontas, não sei o quê, com seguro, semi-blindado, vai para uma escola maravilhosa. Da escola ele faz um esporte individual para aumentar a agressividade, depois o outro ele faz esporte coletivo para aumentar a sociabilidade, depois ele faz Pokémon para aumentar a velocidade de processamento na matemática, depois ele corre, vai para o psicopedagogo para melhorar a performance em português, depois ele faz equitação, que é para melhorar o equilíbrio e a motricidade global, depois ele vai fazer, sei lá, qualquer coisa, vai no psicólogo 1 hora, desesperado, menino, depois ele baba em cima do Facebook e dorme. Até que 5h30 da manhã ele acorda de novo e tudo recomeça. Lembra alguém que vocês conhecem?
Qual é a hora que esses meninos têm para não fazer? Nada. Qual é a hora? E o mais grave é que quando esses meninos têm algum momento, por acaso alguma coisa falhou, e eles não têm nada para fazer, ele lhe cobra. Meu pai, eu não tenho nada para fazer. Eu estou entediado. E o pai, ao invés de dizer, meu filho, a vida é difícil, isso é um problema seu. É chegada a hora de você vestir a sua roupa de canguru e dar os seus pulos. O pai não faz isso. O pai se ressente, sofre e diz à esposa, mas eu comprei este apartamento maravilhoso, tem 6 quadras de squash, tem urso panda, jacaré de não sei onde, né? Quadra de fit, quadra de foot, quadra de fat, quadra de tudo, e não dá, e cadê? Esse guri não se diverte, o que eu faço mais? Né? E é essa ideia de que nós precisamos dar conta da vida deles. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele é mais central e que eu fico condolido com a ideia de que ele não faz nada, que ele não tem nada para fazer, um pai norte-americano passa com seu filho hoje, em média, 40 minutos por dia. E desses 40 minutos, 20 minutos ele divide com a tecnologia. Então, um pai norte-americano passa com seu filho hoje 20 minutos por dia. É preciso ser um criançólogo para vir aqui e avisar, vai dar jegue. Não vai funcionar. Este projeto não vai dar certo. Porque ao mesmo tempo em que nós não permitimos que ele tenha as vivências dele, ou seja, que eu tenho que fazer um malabarismo para diverti-lo, eu não tenho tempo para estar com ele. E diante disso tudo, eu tenho que me preparar para preparar ele para sair do Fundamental 1 e passar para o Fundamental 2. Não é uma tarefa fácil. Então, por favor, meu amigo, pode passar. Imaginem a vida num parênteses. Essa é a experiência dos filhos de vocês agora. Coisa nenhuma. Lugar algum. Uma iância. Uma tecla pause. Nem é criança, nem é francamente adolescente. Se você disser que ele é criança, ele se ofende. Se você disser que ele é adolescente, você também olha e diz, está muito ainda adolescente. Né? E você não sabe direito. Até que aí alguns mais espertos criaram um conceito, que eu não sei de onde vem, não consigo realmente definir, que se chama pré-adolescência. O que é a pré-adolescência? A vida uterina é pré-adolescente, não é? Tudo que vem antes da adolescência é pré-adolescência. Mas é um conceito meio mal feito, mas a ideia é dizer assim, é algo entre a infância, francamente infante, e a adolescência, francamente adolescente. Esse limbo, é esse parênteses, onde ele ensaia papéis que são adolescentes, ensaia papéis que são até mais avançados do que a adolescência, em alguns casos, e eles também vivem essa ideia da infância. E aí, eu queria, antes da gente falar francamente desse período, contextualizar de onde a gente está falando. O Bauman ele fala de um mundo líquido, de uma modernidade líquida. O que essa modernidade líquida nos diz e o que isso tem a ver com o que a gente está conversando hoje? O fundamento da modernidade líquida são vários, mas o que nos interessa aqui especificamente é não há perenizações. As coisas se modificam o tempo inteiro. Certo? Então, aquilo que se estabelece hoje, amanhã já é obsoleto, e aquilo que está obsoleto hoje, amanhã já está novo de novo, e aquilo que é novo é velho amanhã, e assim vai, e a gente fica o tempo inteiro se adaptando. As coisas não são monoliticamente construídas. Portanto, ser um adolescente, ou um pré-adolescente, ou uma criança, como vocês queiram chamar, no mundo sólido moderno, era muito mais fácil. Por quê? Estava claro o que era isso e o que era aquilo. Como é que os adolescentes se salvavam? Eles tinham os grupos. O que eram os grupos? Vocês lembram dos grupos? Os grupos nos diziam o que nós íamos vestir, que música nós íamos ouvir, que tipo de menina a gente ia namorar, que tipo de programa a gente faria. Não era assim? Então tinha um grupo dos skatistas, dos grunge, não sei se vocês se lembram disso, início da década de 90, imitavam os garotos de Seattle nos Estados Unidos. Então eles tinham um cabelo raspado aqui, era comprido, eles botavam um boné, o cabelo saía, eles usavam as bermudas largas, andavam de skate, sempre tinha uma camisa quadriculada de flanela num calor absurdo de Salvador, amarrada na cintura, que ninguém usava aquela camisa, mas ficava ali como um adorno para dizer, eu sou um garoto de Seattle, eu ouço Nirvana, eu curto Kurt Cobain. Essa era uma lógica estética, comportamental, vivencial, que nos definia. Já que eu não posso mais ser como os meus pais, eu preciso me identificar com os meus pares para me definir como sujeito. Agora, imagine fazer isso no tempo das tribos. Onde eu sou de todo mundo, eu sou de ninguém, todo mundo é meu também.
Um pouco mais difícil. Porém, é mais interessante. Por que é mais difícil? Porque as referências de identificação elas são liquefeitas. Elas vão se modificando, né? No balanço das horas, tudo pode mudar. Lembram? Kid de abelha e os abóboras selvagens. Quem lembra disso já está ficando velho. Certo? Eu também, não foi da minha época. Mas eu ouvi dizer que era essa canção. No balanço das horas, tudo pode mudar. Ou seja, e no caso deles não é que pode mudar, muda mesmo. Uma outra característica clássica do mundo líquido moderno e que é fundamental para entender o que nós estamos falando, clássica no sentido de que ela já está hoje quase que um lugar comum, é a possibilidade de que essa conformação social se altere à medida da sua alteração. Ou seja, nós nos adaptávamos ao mundo, né? Claro que nós interferíamos no mundo, obviamente, na modernidade, mas as coisas estavam postas. E hoje as coisas estão em construção eterna. Por exemplo, se a gente for pensar a relação de um professor com um aluno na nossa vivência escolar, era muito claro, o professor é o professor e o aluno é o aluno. Havia uma alteridade fundamental, estrutural, que definia o professor e que definia o aluno. O pai era o pai, a mãe era a mãe. O filho era o filho. Esses papéis não se modificavam. Nós vemos hoje pais que se aconselham com seus filhos, de 9 anos. Não é? Mães que perguntam aos filhos se ele vai querer comer hoje. Não é? Há uma pesquisa interessante, encomendada pelo Discovery Channel, aquele canal, que pergunta quem é que decide o que assistir. A maioria dos garotos decidem o que assistir nas suas casas no Brasil. Não é? A maioria define o conteúdo. A maioria escolhe o que compra no shopping. Então, veja, há uma inversão. Quando se liquefez os papéis, há a possibilidade de inversão. Ou seja, pode ser um garoto de 10 anos que comande a casa. E isso, em si, é mais arriscado. Porque nós estamos convocando esses meninos e meninas à assunção de um papel para o qual esse papel, para o qual ele não está preparado. Ele não tem condição de assumir. Não é? E isso se dá em vários aspectos mais sutis ou mais graves. Vamos para os mais graves. Por exemplo, nós combatemos a pedofilia. Mas nós achamos normal comprar um sutiã de bojo para uma menina de 2 anos. O que uma menina de 2 anos vai fazer com um sutiã de bojo, minha gente? Não tem lógica. Nós assistimos MC Melody. Nós fazemos a festa das nossas filhas no salão de beleza. Então, nossa própria conduta é paradoxal porque nós tememos violentamente não ser amados e não ser aceitos pelos nossos filhos. A grande dor de um pai nos dias de hoje é não ser amado pelos seus filhos, não ser aceito pelos seus filhos, porque o pai hoje ele está sendo testado, sendo avaliado. A mãe hoje sofre muito mais do que o pai, porque a mãe precisa dar provas de que ela é uma boa mãe, que ela funciona. Se o menino dá um chilique no shopping paralela, a culpa é dela, porque ela não educou direito, né? Sem saber ela que chiliques no shopping fazem parte do desenvolvimento da criança. Em algum momento todas darão. Que bom. Se seu filho der, você deve comemorar, ele está saudável. Né? Resta saber o que você vai fazer com isso. Porque nós fazemos um discurso de crianças sedadas. A sociedade contemporânea quer crianças cada vez mais sedadas, cada vez mais calmas, tranquilas, silentes. Enquanto que nós precisamos ter crianças barulhentas, agitadas, que reivindiquem, que se joguem no chão. Mas não façam isso sempre. Porque nós temos que ensinar que existem outras maneiras. Agora, alguma crise de birra nós temos que fazer. E essa higienização é prima irmã desta carência parental que tem que fazer tudo por esses meninos e meninas. E isso piora muito no mundo líquido do que no mundo sólido. O tempo do mundo contemporâneo é esse tempo. Vejam, imaginem que nós estamos numa corda bamba. Estão vendo? Desculpa. Estão vendo o cara lá? Agora imagine que essa corda bamba vai se modificando à medida que você vai andando. É mais difícil. Estar na corda bamba já é complicado, vocês concordam? Agora, imagine se essa corda bamba vai se fazendo à medida que você vai caminhando. Ela é mais interessante, porque os caminhos vão sendo construídos de maneira mais plural, mas ela é mais difícil. Um mundo estabelecido é um mundo mais fácil. Por exemplo,
quando os casamentos se davam por determinação, era mais fácil a convivência. Vocês vão dizer como que era mais fácil? Era mais terrível, mas era mais fácil. Depois que nós resolvemos casar por amor, as coisas complicaram bastante os relacionamentos. Estou certo ou estou errado? Ficou mais interessante, é indiscutível, mas ficou mais difícil. É ou não é? Claro que é. Então, veja, se minha mãe tem 70 anos, se ela, aos, sei lá, 30, não casasse, provavelmente minha avó diria a ela: minha filha, tu vai bater um bolo, vai fazer alguma coisa para ver se arranja um marido, porque você está ficando velha, com 30 anos. Era ou não era? E minha mãe ia ter que, né, dar os pulos dela. Minha mãe não é um bom exemplo disso, porque ela tinha um namorado que pediu a ela um café, ela não sabia fazer, ela pegou Coca-Cola, esquentou e deu a ele. Mas não é um exemplo bom para isso que eu quero. E ele bebeu. Não, claro que ele não gostou, mas ele bebeu. Não, com esse não. Não sei se foi por isso. Não sei. Mas não acredito que meu pai tenha casado com minha mãe apostando nos dotes culinários dela. Não acredito. Não creio. Mas havia essa cultura. Se minha irmã, de 40 e poucos anos, chegasse para minha mãe aos 30, não, aos 30 eu não diria, mas aos 20, e dissesse: mãe, eu vou casar, ela diria: não vai não. Você vai estudar, graduar, pós-graduar, trabalhar, ficar independente, depois você casar. E isso aconteceu de uma geração para outra. Por quê? Porque diante de um mundo de incerteza em que as coisas vão se organizando à medida que você vai andando, você tem que ter parâmetros de sobrevivência. Você tem que construir outras referências. E isso é muito mais difícil do que foi antes, mas é muito mais interessante. Então, o que eu quero dizer para vocês, em resumo, é: a vida de um pai de um menino de 11, 12 anos hoje é muito mais difícil. É barril dobrado. Agora, é muito mais interessante. Vamos ver o que é mais difícil e o que é mais interessante. Uma outra característica do mundo que interfere nessa história é a velocidade. Veja, as coisas mudavam no nosso tempo, mas demoravam. Não demoravam? Demoravam. Era uma coisa, depois era outra, depois era outra. E hoje é tudo ao mesmo tempo agora. Lembra do menino né, estudando, que a mãe passou? Então ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Qual que é o problema da velocidade? O problema da velocidade é que, nessa imagem, vocês podem ver que a velocidade é tanta que a paisagem que está ao redor está desfigurada. Há uma distorção. Quem falou distorção? Alguém falou aqui. É uma distorção. Essa distorção é uma distorção de percepção. Porque a gente fica sem ver o que está acontecendo. E essa perspectiva de ficar sem ver é uma metáfora da dificuldade de elaboração das experiências de vida. Então, nós hoje temos dificuldade de elaborar as experiências porque não temos tempo de depurar essa experiência. Então, a velocidade ela é inimiga da elaboração. A velocidade excessiva, de certa forma, nos bestializa, nos convoca a agir por impulso, sem elaborar, sem sentir, sem pensar. Por outro lado, a velocidade oportuniza um maior número de experiências. Eu brinco dizendo que meu filho de 4 anos já fez mais coisas do que eu fiz em 40. Porque a quantidade de coisas, de lugares que ele já viajou. Hoje em dia, eu viajo com ele para tudo quanto é lugar. Isso é uma coisa. Não sei quando se fazia isso. Não se fazia. Lembrem, nós não viajávamos. As crianças ficavam com os avós e os pais iam viajar. E olha que incrível, sem culpa. Que tempo bom. Os pais não sentiam culpa. Hoje isso é difícil. Né? Ao mesmo tempo, por outro lado, é difícil que os pais adaptem seus programas aos filhos. Quase sempre os filhos estão a reboque dos pais. Então, nós temos esse paradoxo. A velocidade, ela implica com que as experiências que os nossos filhos vivem, elas sejam também mais céleres. E, portanto, a nossa elaboração sobre as experiências deles são mais difíceis. E isso gera um temor do novo. Porque, vejam, se a gente está numa montanha-russa, como diz o Tchevchenko, Nicolau Tchevchenko, né, o loop da história, leiam esse livro, é muito interessante. E aí a gente está aqui dando volta na montanha-russa, cabeça para baixo, a gente não consegue elaborar. Aí o que acontece? O novo, que é transfigurado, assusta. É ou não é? Agora eu queria dar 3 exemplos para vocês de como o novo assustou. Vocês estão vendo aquele máximo da tecnologia ali? A caneta esferográfica.
Quando a caneta esferográfica foi lançada, vocês sabiam que havia pessoas que não aceitavam cheques preenchidos por caneta esferográfica? Porque era muito perigoso. Era uma tecnologia nova, pouco confiável. Isso existiu. Quando a caneta esferográfica chegou, as pessoas resistiram. As pessoas tiveram medo. As pessoas acharam que o mundo ia acabar. Como que as pessoas vão viver com a caneta esferográfica? E nós estamos aqui hoje. Ao que me conste, não aconteceu um hecatombe. Quando essas moças resolveram colocar essas roupas devassas, essas moças da vida, essas piriguetes dos anos 30, a família estava ameaçada. Se vocês forem na internet buscar os registros das reportagens, a família está em risco, porque as mulheres estão seminuas. Você imagina se alguém pudesse ver o Carnaval da Bahia nesta época. E nós estamos aqui, bem mais descobertos, com os biquínis bem menores, sobrevivendo. Então essa ideia catastrófica de que agora o mundo está numa crise, que bons eram aqueles nossos tempos, isso é mentira. Isso é o que Zé Cabaleiro falou: não se prive, não se prove, don't tell me peace and love, tome logo um engove, para curar essa ressaca da modernidade. Nós vivemos com ressaca da modernidade, porque nós não temos a menor ideia do que fazer com esses meninos, e nós ficamos insistindo que bons eram aqueles tempos e que isso é uma catástrofe. Não tem nada de catástrofe. É um tempo diferente. Porque as mulheres saíram com esse maiô e estão aqui. Nada aconteceu. E esse último exemplo, vocês, quem tem a minha idade para mais, lembra, mas quem tem a minha idade para menos, não sabe o que é viver no mundo com inflação. Nós tínhamos uma garagem em casa em que nós estocávamos comida. Ninguém lembra disso? Nós tínhamos que fazer mercado 2 vezes no dia. Porque eles reajustavam o preço 3, 4 vezes ao dia. Nós estamos preocupados com a inflação de 10%, 12% ao ano. Nós tínhamos inflação de 80%, 90%. E nossos bisavós de 1000% no pós-guerra. Então, minha gente, calma. Porque essa história da crise precisa ser pensada. Já vivemos coisas piores. E aqui estamos. Então, o que eu acho que a gente precisa fazer para entender esse fenômeno é criar uma perspectiva. O que é uma perspectiva? Um ponto de vista, um lugar de observação. E para isso eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Quem já conhece não vale falar, os professores que estiverem com certeza já conhecem, mas não pode falar, só quem não sabe deve falar. Tá certo? Eu quero que vocês me digam, em perspectiva, o que é isso. É agora o momento que vocês devem me responder. O momento da palestra é um momento interativo. Um dinossauro, 2 dinossauros, uma estrela do mar, uma o quê? A ponta de um chapéu. Mais alguém quer arriscar? Uma coroa e uma crista do galo. Não temos prêmio, mas se tivéssemos, você teria ganho. É uma crista de um galo. Sim, é uma crista de um galo. Aonde esse galo estaria? Num celeiro, num puleiro, numa fazenda? Vamos ver? Esse galo está em cima de uma cerca, olhado por 2 crianças. Então, nós tínhamos uma crista de um galo, temos um galo, e agora temos 2 crianças olhando um galo, e logo em seguida, nós temos 2 crianças que olham um galo pela janela, que estão dentro de uma casa, esse galo está em cima de uma cerca, que tem uma crista. E em seguida, nós temos então uma fazendinha, lá embaixo 2 crianças olham pela janela, há um galo em cima de uma cerca. E agora? Mais a fazenda em uma perspectiva maior, mas nós temos agora uma mão. Seria um gigante? O que seria isso? Uma maquete, um mini-mundo, ou talvez um anúncio.
Olhem lá em cima, escrito Toys. Então é um anúncio de uma criança brincando com a fazendinha, onde dentro dessa fazendinha tinham duas crianças que olhavam para a janela, que tinham uma cerca, tinha um galo que tinha uma crista. Eu não vou fazer isso até o final, não, porque senão a gente não sai daqui hoje, certo? Mas é para vocês terem ideia da perspectiva. E depois, nós vemos que tem um dedo ali em cima segurando esse anúncio. Estão vendo o dedo? Então parece um anúncio numa revista. Pode passar. Com uma criança dormindo, segurando uma revista no anúncio de brinquedos, e lá embaixo tem uma crista de um galo. E essa criança estaria onde? Parece um navio. E é um navio, olha. É um navio. Será? Olha lá em cima. Um navio de um anúncio, de um cruzeiro. Né? E esse anúncio estaria onde? Na revista? Não, num busdó. Anúncio moderno. E esse busdó estaria onde? Pela cor do táxi. Provavelmente em Nova York, né? Parece uma cena em Nova York. Lembra da crista do galo? Agora vamos ver. Opa. O que é isso? Hã? Um anúncio não. Mas eu estou perguntando o que é isso aqui, ó. Cinema, um sapato. Quem falou um sapato? Um sapato. Que tipo de sapato? Hã? Um tênis não, uma bota. Uma bota de um homem que assiste uma televisão no meio do deserto, que tem um anúncio de um cruzeiro, que tinha uma criança com um anúncio de crista do galo, certo? E onde é que está esse cara? No meio do deserto com essa televisão ligada. E agora? Onde é isso? Eu sempre me perguntei onde essa televisão está ligada. Deve ser um cactus elétrico. Porque é uma coisa meio, essa parte insólita desse negócio. Mas é ficção, né? Vale. Aí é um Arizona, mas parece que o Arizona está espelhado, né? Então, na verdade, isso é uma coisa que ainda se usa. É um selo de alguém que recebe uma carta numa ilha, sei lá, da Austrália, talvez. E aí, alguém aponta para o céu, e aí, alguém vê de lá. Lembram da crista do galo, gente? E aí, e mais, olha o aviãozinho lá em cima, e mais. Veja, a crista do galo é mais que o mundo, e o mundo é mais do que a crista do galo. Essa é uma visão anti-holística, né? Ou seja, a soma das partes não é igual ao todo, e o todo não é igual à soma das partes. Então, nós não podemos ver uma situação como essa apenas sobre um pedaço, sobre uma perspectiva. A gente tanto precisa ampliar, quanto precisa aprofundar. A gente tanto precisa ser sistêmico, quanto precisa ser analítico. Então, não podemos interpretar esse tempo dos nossos filhos apenas com um olhar, apenas em uma perspectiva, sob pena de fazer uma interpretação errada, ou catastrófica, que é o mais comum, ou ignorando os contextos que atravessam esse momento.